A paz do Senhor, meu amado. Aqui que vos fala é o pastor Cizilo Silva Filho, presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Poder da Fé, situado na Rua F, número 12, bairro Fragoso, Magé, Rio de Janeiro. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Em Romanos, capítulo número 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito, de vida em Cristo, me livrou-se da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne, do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Amado, que palavra maravilhosa é essa? O apóstolo Paulo aqui ele está falando sobre essa expressão de palavra à igreja de Romanos, dizendo, à igreja de Roma, dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, segundo que não anda segundo a carne. Isto quer dizer que não existe condenação para o povo de Deus que não anda segundo a carne. O que é não andar segundo a carne? Não andar segundo a carne é nós não andar segundo a nossa própria vontade, aquilo que a nossa carne pede, que é fazer tudo aquilo que nós queremos fazer, tudo aquilo que vem na nossa mente para fazer. Isso é andar segundo a carne. Mas quando nós andamos segundo a palavra de Deus, nós não vamos ter a nossa vontade, ainda que nós tenhamos a nossa vontade própria, mas nós não vamos sujeitar, nós não vamos, na verdade, fazer aquilo que a nossa carne está pedindo a fazer. Principalmente, nós agora estamos crucificados com Cristo, como diz Paulo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ter uma vida crucificada com Cristo. Passamos não mais fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus em primeiro lugar. E aí algumas pessoas costumam dizer: pastor, mas não precisa nós hoje submeter a isso. Por quê? Nós estamos no tempo da graça. Graças a Deus, lógico, estamos no tempo da graça. Mas o que é a graça? Eu te pergunto, o que é a graça? A graça é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa que se você não está em Cristo Jesus, você não está debaixo da graça. Portanto, a Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, estão em Cristo Jesus. Então, se provavelmente não estiver em Cristo Jesus, existe condenação. E por certo, algumas pessoas costumam dizer, ou até querer abolir a lei por completa do Novo Testamento. A lei, ela sempre existiu e sempre vai existir. Por quê? Jesus, quando citou a lei mosaica, ele deixou claramente para nós a lei. Só que Deus, vendo que o homem não tinha condições de cumprir a lei, ele enviou seu Filho em semelhança de carne, como está lá no livro de João, capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, para cumprir a lei que o homem não tinha condições de cumprir. Então, a partir do momento que Jesus cumpriu essa lei, ele abriu um novo espaço, ele abriu um novo caminho para que possamos chegar a Deus, porque na verdade nós tínhamos um caminho aberto e nós fechamos ele no início. Então Deus abriu um caminho, que esse caminho é através de Jesus, não tem outro caminho, único é esse caminho para chegar a Deus, para chegar ao reino do céu, é esse caminho. Mas só que para a gente chegar por esse caminho, nós precisamos estar em Cristo Jesus. Não adianta eu dizer que eu vou andar segundo a minha vontade, segundo o meu querer, e que eu estou fazendo a vontade de Deus. Não estou. Para fazer a vontade de Deus, nós não podemos andar segundo a nossa vontade, fazer aquilo que eu quero, aquilo que a minha cabeça dá. E até mesmo algumas pessoas se colocam numa posição dizendo: eu não tenho obediência a dar a ninguém, eu faço o que eu quero e acabou. Não, temos obediência a dar a Deus, sim. E segundo, também, se você pertence a uma igreja, você tem obediência a dar ao seu pastor. Isso não tem como você dizer que não tem, porque todos nós estamos debaixo de uma ordenança, todos nós estamos debaixo de uma liderança. E isso quer que seja servo, como diz o apóstolo Paulo, e quer que seja livre. Nós estamos debaixo de uma ordenança. E na época passada ele falou isso porque a igreja era mística. E nós sabemos, na verdade, que hoje nós estamos debaixo de uma ordenança. Todos estamos debaixo de uma ordenança. Primeiramente Deus, e depois nós estamos debaixo de uma ordenança, uma ordenança pastoral, como às vezes algumas pessoas também não sabem disso. Então, a igreja, ela tem a sua parte de submissão, subordinação aos seus líderes religiosos, como pastores, enquanto os pastores também, eles devem obediência também a seus líderes de convenções, e assim vai sucessivamente. Em forma que na presença de Deus todos nós somos sujeitos à autoridade. Não existe nenhum tipo de autoridade que é absoluta, tá? Ninguém está acima da lei. E nós sabemos então que na verdade a lei é essa que está aqui. A lei de Deus
em primeiro lugar. E nós temos que observá-la e seguir esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado. De forma é que quando nós achamos que podemos fazer o que queremos, nós estamos totalmente fora da palavra de Deus. Então, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Jesus, não segundo a carne. E há muitas pessoas que às vezes pensam, só porque estão vivendo o tempo da lei, e que futuramente não vai ter nenhum tipo de problema futuro se andar segundo a sua própria vontade. É lógico, querido, eu quero deixar aqui bem claro, para todos nós entendermos isso, se existe julgamento futuro, como no Apocalipse fala sobre isso, que o Senhor virá para julgar a sua igreja lá no futuro, lá no fim, e nós sabemos então, se vai haver julgamento é porque existe lei. Nenhum julgamento se pode acontecer se não houver lei, não for baseado numa lei. Então a lei existe, a lei ela não acabou, simplesmente Jesus cumpriu a lei, mas ela existe, ele cumpriu a lei, mas a lei existe para, naquele grande dia, para ser julgados segundo as nossas obras, segundo as suas obras, de acordo com as escrituras. Logicamente que a lei nunca vai deixar de existir, Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei. Então, hoje, por ele ter cumprido a lei, nós não tínhamos condições de cumprir, nós estamos hoje com uma porta aberta, que é a graça é quem? O próprio Jesus. E através dele nós temos acesso ao céu e chegamos ao céu se permanecer na sua presença e andar na sua presença. De forma que a lei, ela vai sempre existir. Volto a dizer, se vai haver julgamento é porque existe lei, senão não haveria julgamento, porque não existe julgamento se não houver lei. Na verdade, nós sabemos então que Jesus ele já cumpriu todos esses mandamentos que nós não tínhamos condições de cumprir, e nós estaríamos condenados pela lei. Se, na verdade, Jesus não tivesse cumprido isso, nós já estaríamos condenados pela lei. Mas como ele cumpriu a lei, ele nos deu um direito de se tornar justificado através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, por nós ser justificado pelo sangue de Cristo, pelo sangue dele, então nós teremos direito à vida eterna. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos andar segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Então, aqui fica bem claro para nós nesse livro de Romanos, capítulo 8. Tá? Então, na verdade, se nós olharmos mais adiante, nós vamos encontrar cá no finalzinho, a partir do versículo 31, dizendo: o que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E diz, né? Quem levantará as acusações contra o escolhido de Deus, se é Deus quem justifica. Então, na verdade, nós sabemos... se Deus é quem nos justifica, nós sabemos então que para que Deus venha nos justificar, nós precisamos estar na presença dele e fazendo a vontade de Cristo, para que Cristo nos justifica. Nós sabemos que ele é o nosso advogado, e por ele ser o nosso advogado, quem vai nos justificar e nos ausentar de qualquer tipo de acusações diante de Deus, desde o momento que andamos na sua presença, vai ser o Senhor Jesus Cristo, que ele é o nosso advogado. De forma que nós sabemos que nenhum réu, ele pode chegar diante do juiz para ser julgado, que ele não tenha direito a um advogado, nem que seja da defensoria pública, de alguma forma, ele tem que arrumar um advogado, tem um advogado, paga particular, ou de repente vai até uma defensoria pública e arruma um advogado para se defender. Então, da mesma forma, somos nós. Nós sabemos que nós temos um advogado, que é Jesus, como Pedro disse: filhinho, não pequei, mas porém, se pecar, sabeis que é um advogado junto do Pai, e ele intercedirá por vós. Então nós sabemos que nós temos um advogado, que ele vai interceder por nós. Agora, procurarmos andarmos certo, para que não tenha nada na lei que venha nos condenar naquele grande dia. Esta é a palavra que eu deixo para nós nesta manhã, para a meditação de todos, e que nós possamos ter uma vida rica e abençoada por Deus, e grandiosamente. Chorar. Senhor Deus e eterno Pai, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de gravar esse vídeo para compartilhar, que o Senhor possa vir abençoar, que o Senhor possa vir dar graça a todos, Deus, que vão ver e ouvir esse vídeo, que tudo seja para a glória e a honra do teu nome. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, hein?